Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Nós glorificamos ao Senhor por esta riquíssima oportunidade e graça de nós cultuarmos ao Senhor, de nós louvarmos ao Senhor, independente das circunstâncias. É sempre uma honra, é sempre uma alegria nós estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor. Eu convido a todos, nesta noite que puderem, a abrir comigo Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aqui a gente tem uma mensagem de Paulo e ao mesmo tempo um testemunho da vida de Paulo, porque ele passou por muitas perseguições, muitas tribulações, angústia, por diversas vezes ele quase se viu morto, mas em sua experiência nada o separou do amor de Cristo. E nós trouxemos esta mensagem fazendo referência à ministração de quarta-feira do Louvor da Lide, em que ela falou sobre a presença de Deus na viração do dia, que o homem perdeu este momento, mas o Senhor nos deu a oportunidade de estar buscando esta comunhão novamente, essa intimidade novamente. E esse é o desejo do meu coração, e eu creio que este é o desejo do coração de muitos. O homem, por um período de tempo, perdeu essa comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão com Deus, mas o Senhor criou várias estratégias para atrairmos, para nos atrair de novo para o centro dessa comunhão, para o centro dessa intimidade. Através de Cristo Jesus, hoje nós temos acesso livre a Deus. Então, se nós o buscarmos constantemente, se nós nos esforçarmos constantemente, nada vai nos separar do amor de Deus. Hoje, talvez você não esteja próximo a Deus, talvez você não esteja se sentindo no centro da vontade do Senhor. Mas se você quiser, se você escolher, você pode fazer parte de novo do momento de comunhão com Deus na viração do dia. Como exemplo que Paulo deixa para nós, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. O que nos distancia de Deus é o pecado. E o pecado, ele é escolhas nossas. Então, meu clamor nesta noite é que você escolha estar perto de Deus, escolha obedecer a Deus, escolha ser parte do amor de Deus, da comunhão do Senhor. Em Salmos 27:4, Davi faz um clamor. Ele pede ao Senhor que ele possa viver todos os dias da sua vida na presença de Deus, porque ele anela estar mais perto de Deus. E essa também é a nossa oração neste dia, que nós possamos morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, nós queremos viver todos os dias das nossas vidas na presença do Senhor, e segundo o teu propósito, segundo a tua palavra. Amém? És a fonte, meu destino, és começo,
meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. Teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Ai, Espírito Santo, eu preciso estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença todos os dias da minha vida. E nesta noite em especial eu te agradeço, ó Deus, imensamente, pois mostraste para mim, ó Deus, onde é o meu lugar em ti, ó Pai. E me trouxeste de volta, ó Deus, para o lugar que o Senhor determinou para mim. E eu te agradeço. Que essa revelação o Senhor possa dar, ó Deus, aos outros que estão aqui comigo em comunhão, buscando mais a tua presença. Revela a cada um, ó Deus, o lugar que o Senhor deseja se encontrar conosco, onde é o nosso ponto de encontro, ó Deus. Nos revela em nome de Jesus. És a fonte, meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás.
separar de ti. O meu amor te atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui, nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Como eu preciso, como eu preciso estar em ti. A minha alma anela por ti, por tua presença. Em ti eu quero estar. Senhor, este é o nosso clamor a Deus nessa noite. Nós queremos estarmos perto de ti, ó Deus. Mais perto de ti é o nosso lugar, é o meu lugar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Santo, Santo Deus.
muito da presença dele. Algumas pessoas em especial. Ai, ele convida agora o Ministério de Dança Exaltar-te para retornar a este lugar de encontro. O nosso lugar de encontro com Deus é dançando para Ele. Nós não precisamos de um altar. Nós só precisamos ser a casa de Deus. Nós só precisamos ser a casa de Deus para que o Espírito Santo possa dançar conosco. Este é o nosso lugar de encontro com Ele. Então volta. Então volta. Então volta para este lugar de encontro com o Espírito Santo. A pandemia não é impedimento para você deixar de dançar com o Senhor. A pandemia não é impedimento para você deixar de adorar ao Senhor. A igreja fechada não é impedimento para você parar de bailar com o Espírito Santo. Então volta. Então volta para o lugar de encontro. Se você quer estar mais perto de Deus, volta para o lugar que Ele te determinou. Toda a igreja, volte para o lugar que Ele determinou para você. O lugar que Ele separou para você. A sua tenda de encontro com Deus, volta para ela. Em nome de Jesus. Senhor, continua ministrando, Pai, ao longo desta noite aos nossos corações. Para que a gente nunca mais, ó Deus, saia deste lugar e nos guarda em Ti, ó Deus. Nos guarda em Ti. Nos guarda, Deus, no ambiente de glória. Nos guarda no ambiente da Tua presença. Nos guarda, Deus, na viração do dia. Nos guarda, Deus. Não deixa nada nos separar de Ti. Nós queremos viver isso, ó Pai. Nem a morte, nem a vida. Nada, 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 nenhuma circunstância, Deus, pode nos separar de Ti, ó Deus. Porque o Senhor nos chamou e nós escolhemos a Ti, ó Deus. Nós escolhemos permanecer em Ti. Nos ajuda, Pai, a perseverar em oração, a perseverar em louvor, a perseverar em adoração, ó Deus. Aleluia, santo, santo é Teu nome, Pai. Te apresentamos a vida do pastor Pedro Paulo em Tuas mãos, servo do Senhor, levita do Senhor, pastor chamado por Ti, ó Deus. Que o Senhor use os lábios dele mais uma vez para proclamar a verdade da Tua palavra, ó Deus. Para impactar vidas através do Teu santo nome. Em nome de Jesus, cubra ele com o Teu sangue, o reveste, ó Deus, de poder, de unção, de graça. Que ele seja a autoridade de Cristo nessa noite, ó Deus. Que a Tua palavra seja com ele, que o Teu falar seja com ele, em nome de Jesus. Traga a revelação dos céus para nós através da vida dele nesta noite, ó Pai. É o que nós clamamos a Ti. E nós já Te agradecemos, ó Deus amado. Glória a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor. Eu tentei fazer um louvor mais rapidinho, mas não rolou hoje de novo. Mas eu creio que foi tudo da parte do Senhor. E nós agradecemos por essa infinita misericórdia. Passamos a palavra para o nosso pastor Pedro Paulo, glorificando mais uma vez o nome do nosso Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Tem alguém feliz com o Senhor aí nessa noite? Que o Senhor possa ter ministrado contigo,
que o Senhor possa ter falado, que o Senhor possa ter ministrado no mais profundo do seu coração, que a mesma unção que esteve aqui no nosso quarto, no nosso lar, ela possa estar também na sua casa, na sua família, que você possa estar cheio do poder e da glória de Deus e que mais uma vez Ele possa falar sobre os nossos corações. Amém? Feche os teus olhos, vamos pedir que Ele permaneça no culto nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por este momento de louvor e adoração, Senhor. Vemos a sua glória, o seu poder, as suas maravilhas, ó Pai. Vemos o teu agir, o teu fluir. Então o pedido que eu te faço nessa noite, ó Deus, revela-nos mais uma vez a nós. Revela-nos mais uma vez quem tu és. Revela mais uma vez o teu poder e a tua glória e as tuas maravilhas sem fim, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ministra no mais profundo dos nossos corações. Creio em Ti, ó Pai. Creio que o Senhor continua com o mesmo poder, o Senhor tem poder para ministrar no mais profundo dos nossos corações. Então, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor possa crescer em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. É o pedido que eu te faço, eu te agradeço para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, querido. Você que tem a sua Bíblia, abre em Mateus, capítulo 11, versículo 1. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Amém? Aqui nós falamos, a passagem que nós vamos falar hoje, o personagem que nós vamos centralizar um pouco e falar é sobre João Batista. E João Batista representa claramente a pessoa que sabe, a pessoa que entendeu, a pessoa que não tem dúvida do seu chamado, do seu propósito, do que ele foi feito para fazer. Quando você vê os relatos de João Batista, quando você vê as passagens, no princípio, você vê claramente o significado do homem que entendeu qual é o seu propósito, entendeu qual era a vontade de Deus para a vida dele e viveu isso na sua plenitude. João Batista, ele mostra claramente o que é viver os propósitos, o que é viver a vontade de Deus, o que é viver o centro da vontade de Deus. E Deus ministrou muito isso no meu coração, sobre quando nós vivemos a plenitude, quando nós vivemos no propósito de Deus, quando nós vivemos o chamado de Deus, aquilo que parece ser loucura é normal. E a primeira coisa que Deus quer ministrar sobre os nossos corações é isso. É quando você descobre qual é o seu chamado, quando você descobre qual é o seu propósito, quando você entra neste lugar, no centro da vontade de Deus, aquilo que é loucura para muitas pessoas é normal para você. Entenda que João Batista, ele vivia de um jeito que era loucura, até mesmo para a época, até mesmo para aqueles que viam ele no deserto com uma roupa de pelo de camelo, com cinto de couro, comendo mel silvestre, com gafanhoto. E se para nós realmente já é tão complicado, já é tão diferente o seu estilo, e até na época de Jesus, até na época de João Batista, era visto totalmente estranho, alguém estranho, um homem, assim como Isaías profetizou, um homem profetizando no deserto. Porém, para ele era algo normal, porque ele estava vivendo o centro da vontade de Deus. Ele estava vivendo o propósito de Deus, ele estava vivendo a plenitude de Deus. Ele entendeu qual era o seu chamado, ele viveu realmente o seu chamado. E até mesmo aquilo que era loucura para os outros, era normal para ele.
Então, sabe de uma coisa, eu não sei para quem que Deus está ministrando, mas sabe de uma coisa, o que é loucura para uns vai ser normal para você, porque quando você está no centro da vontade de Deus, aquilo que você faz vai ser loucura para alguns, mas para você vai ser algo normal, porque é isso que é viver a plenitude de Deus, isso que é viver o centro da vontade de Deus. Quando você vê homens e mulheres em favelas colocando o dedo na cara de matador, a cara de pessoas que roubam, a cara de pessoas traficantes, falando você precisa se arrepender, e eles falam com autoridade, eles falam realmente com ousadia. Eu fico olhando e falo assim, isso é loucura. Mas para eles isso é normal. Para eles estão no centro da vontade deles, no centro da vontade de Deus. Para eles isso é algo que eles viveram para fazer, eles nasceram para fazer. Para eles é algo que não é estranho, que não é loucura. É simplesmente viver o centro da vontade de Deus. Você vê missionários em Índia correndo risco de morte. E aí, quem não vive isso, quem tá totalmente fora, para mim, por exemplo, você olha para pessoas e fala assim, é loucura. Porque como é que alguém sai da sua pátria, sai da sua casa e correr risco de morte e comer comidas estranhas? Pessoas que vão em tocas indígenas e vão em lugares estranhos e você vê que é uma loucura, mas para quem está vivendo lá é algo tão normal. É algo que sente no seu coração, é isso que eu deveria fazer, é isso realmente que eu preciso fazer, esse é o meu centro, é isso que eu preciso fazer. Na época eu comecei com os adolescentes, ministrando e para os jovens, adolescentes, sim. E às vezes eu saía de casa para pregar com 2 ou 3 pessoas. E o Lúcio falou do dia que eu pregava com empolgação, porque eu vi que esse era o meu propósito. Sem saber, na verdade, mas eu ministrava com alegria mesmo, não sabendo tanto da Bíblia, mas eu tinha a entonação, eu tinha a alegria de ministrar para 2 ou 3 pessoas, porque isso era a vontade de Deus para ver. Eu estava no centro da vontade dele. Então pregar para 2, 3, 10 pessoas, 30, seria a mesma coisa, porque não era sobre a quantidade de pessoas, mas sobre estar no centro da vontade de Deus. E isso faz toda a diferença. Você vê a mãe limpando a igreja, e você vê ela um selo, e às vezes ela sai de uma corrida, ela sai de fazer e vai limpar a igreja, mas você é louca, fazer um negócio desse, está cansada, vai dormir, isso, aquilo. Mas se ela entende que ela precisa, porque ela está vivendo o centro da vontade de Deus, e algumas coisas que é loucura, é normal, quando você se sente no centro da vontade de Deus. Você muitas vezes se doar e você fazer, e você é aqueles que entenderam qual é o centro da vontade, que você está vivendo a plenitude de Deus. E aí, depois de 400 anos de silêncio, depois de 400 anos de silêncio de Deus com o povo de Israel, ele vai levantar um homem, esse homem não é normal, esse homem é diferente, esse homem está no deserto, ele está gritando, ele se veste diferente, mas o que é o diferencial é isso. As pessoas achavam loucura, as pessoas achavam ele diferente, as pessoas achavam ele totalmente diferente, mas as pessoas vinham de longe para ouvir dele. Então sabe de uma coisa, por mais que pareça loucura para um, vai ser testificado a partir do momento que você fazia aquilo, as pessoas falam, olha, é loucura, mas quando ele fala, quando a pessoa fala lá no morro, lá com o traficante, ele não dá um tiro na cabeça dele, ele abaixa a cabeça e ouve. Então, assim, quando você vê que a pessoa está no centro da vontade de Deus, assim como João Batista, ela é testificada por tudo que ela faz. A pessoa que consegue, mesmo num país onde a outra religião é predominante, ela conseguir almas para Deus. Isso é testificação que você está no lugar certo, não apenas inventando moda. E João Batista, por mais que seja loucura para os outros, mas para ele é tão normal gritar no deserto, se arrepende de seus pecados, se transforme. E para João Batista, ele viveu a plenitude em Deus, preparando o caminho para Jesus e ministrando sobre o arrependimento dos seus pecados, dizendo o seguinte, olha, o machado está pronto para cortar a árvore pela raiz. Aqueles que não tiverem frutos serão jogados no fogo.
Sabe, ele tinha ousadia para ministrar realmente e não tirar coisas e não inventar, mas ele entendia quem ele era, entendia qual era o seu propósito, e nada nem ninguém podia tirar isso dele, o foco dele. E ele ministrava com ousadia e autoridade, as pessoas vinham até ele para serem batizadas, para pedirem, para buscarem algo novo. Pessoas perguntavam o que precisavam ser feitos, o que precisava ser feito para que realmente pudessem fazer diferença. E aí João Batista ele está ministrando no deserto, assim como Isaías profetizou. Eis um homem no deserto, preparando o caminho realmente para o Jesus que virá. E ele sabia claramente qual era o seu propósito, qual era o que ele estava vivendo. Ele sabia claramente, e é tão bom quando nós temos pessoas que sabem claramente qual é o seu destino, sabe claramente qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Eu não sei quem está escutando ou se você está em dúvida qual é a sua missão e qual é o seu propósito, mas sabe de uma coisa, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida e vai parecer loucura para muitos, mas quando Ele colocar no seu coração qual é o seu propósito, vai ficar claro qual é o propósito de Deus para a sua vida. Vai ficar claro e você vai viver para isso. Você vai viver para cumprir o propósito de Deus e para viver no centro da vontade de Deus. Então, sabe de uma coisa? O reino de Deus precisa que você se posicione e realmente se coloque no lugar, no propósito, no centro da vontade de Deus. E esse era João Batista. Aquele que entendia qual era o seu propósito, aquele que entendia qual era o seu chamado, aquele que entendia que estava preparando o caminho, que ele mesmo disse que não era digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E ele vai ministrando com autoridade, olha, o machado está pronto, se arrependem. E as pessoas iam até ele para ser batizados. Então ele vai ministrando, ele vai preparando o caminho. Eis que está chegando o tempo que vai vir aquele que eu não sou digno. Eu estou batizando com água, mas ele vai vir batizando com fogo. Ele vai vir trazendo realmente. Ele é aquele que é esperado. Sabe de uma coisa, querido? Deus ele veio trazer salvação, mas veio trazer condenação também. Porque a palavra do Senhor fala, Jesus veio para trazer salvação, mas veio para trazer condenação também, porque a palavra do Senhor fala que aquele que crê em Jesus será salvo, mas aquele que não crê em Jesus será condenado. Ou seja, Jesus realmente veio para trazer algo novo, mas também ele veio trazer a condenação. Ele veio trazer a salvação, mas veio trazer a condenação, porque aquele que não crê em Jesus, Jesus será o parâmetro, Jesus será a divisão daquele que crê, daquele que não crê. Porque não adianta ser bom apenas, não adianta ser legal apenas, não adianta dizer que você acha que Jesus é legal apenas. Você precisa crer nele como Senhor e Salvador de suas vidas, porque aquele que crê em Jesus será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele veio trazer salvação, ele veio trazer condenação. Porque na verdade, aquele que não crê nele, ele será condenado. Mas aí nós vamos João Batista, ele ministrando com ousadia, com autoridade, ministrando sobre um Jesus, ministrando sobre todos aqueles que estavam ouvindo, sobre aquele que é esperado, que vinha realmente fazer a transformação. E aí um belo dia, ele está batizando e chega quem? Diante dele? Jesus, o esperado. Sabe, eu fico pensando na mente de João, porque ele tinha no seu coração a testificação, eu sei para quem que eu estou ministrando, eu sei que eu estou preparando o caminho. E aí tudo que ele já tinha pregado, tudo aquilo que ele já tinha ministrado, agora aparece em carne e osso na sua frente, fazendo me batiza. E aí há uma relutância de João Batista, porque ele dizia antes, olha, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés de Jesus, e agora ele pede para ser batizado por João Batista. Ele precisa cumprir com tudo aquilo. E eu fico pensando, o seu coração, o seu próprio espírito,
testificando juntamente com Jesus, vendo ele. Falei, é esse. Porque João Batista, desde o princípio, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Desde o princípio, ele foi chamado por Deus e ele tinha espíritos. Ele tinha Deus em si. E quando ele vê Jesus, e quando ele sabe claramente, é esse. E como se ele não soubesse, para testificar mais ainda, depois que João Batista batiza Jesus nas águas, uma bomba desce representando o Espírito Santo e para sobre Jesus. E há uma voz que diz, esse é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Ou seja, houve uma testificação, houve um ambiente onde que trouxe uma testificação para é esse. Aquilo que você ministrou, o caminho que você preparou, agora esse caminho chegou. E há uma alegria, talvez, para João Batista, vai dizer, olha, sabia. Sabe quando a gente profetiza, aquilo acontece? Sabe, quando o profeta vai profetizando e falando, e simplesmente a profecia se cumpre. E aí, a profecia de João Batista se cumpre naquele momento, e eu fico pensando na alegria daquilo tudo que ele profetizou está acontecendo. E aí o interessante é que a história vai se rolando e vai vendo que o ministério de Jesus começa, então vai crescendo. O interessante é que em alguma passagem você vê que uns discípulos de João Batista chegam até ele e falam assim, olha, aquele homem que você batizou lá, ele está batizando outras pessoas, alguns estão te deixando para ir até ele. E aí João Batista ele vai dizer, olha, que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João Batista entendeu. Não é sobre mim, é sobre ele. Eu vim preparar o caminho para ele, que eu diminua e ele cresça. Foi para isso que eu fui chamado, é para preparar o caminho. Agora que eu já preparei, agora que já chegou, é que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua e ele cresça. E que assim como João Batista ministrou, e assim como João Batista falou para aqueles seus discípulos, que vão mesmo, porque o importante é que ele cresça. E assim devemos ser nós, que Jesus cresça e nós diminuímos. Existem tantas pessoas querendo ser maiores que Deus. E na verdade, a ministração deveria ser que ele cresça e eu diminua. E essa foi a ministração de João Batista. Eu entendo qual é o meu chamado. Eu entendo para que eu fui chamado, qual é o meu propósito. Eu cumpri esse propósito, eu preparei o caminho. Eu vou continuar assim, ministrando. Mas eu entendo que ele precisa crescer e eu diminuir. E aí você vê que João Batista, ele sai de cena e Jesus, e a própria Bíblia ele vai trazer sobre Jesus, sobre os relatos, sobre tudo. Até que entra de novo João Batista, e João Batista era aquele que não se importava o que as pessoas pensavam, ele falava aquilo que Deus mandava. Ele era um profeta. E as pessoas estavam 400 anos sem ouvir a voz de Deus e às vezes ficaram desacostumados do que Deus estava falando. E João Batista ele vem com toda autoridade, com toda ousadia. E não importava quem era, não importava se era sacerdote, não importava se era levita, não importava se era soldado, não importava se não era nem rei. Ele falava aquilo que Deus mandava. E era uma palavra de juízo, uma palavra de confronto. E ele tinha autoridade em suas palavras. Mas aí você vê que em um certo momento, ele bate de frente até mesmo com o rei Herodes. E ele vai bater de frente falando, você está errando, você está se prostituindo, você está se relacionando com o pessoal da sua própria casa, e é errado. Você, Herodias, está tudo errado. E aí você vê que, através da sua sensualidade, Herodias consegue pedir que ela pede a cabeça de João Batista. E aí João Batista ele é levado preso. E aí quando ele é levado preso, a prisão ela sempre vai representar um lugar sombrio, um lugar de confusão, um lugar onde está você ali com seus pensamentos, mas que passam tantas coisas. A prisão ela representa um lugar de angústia. A prisão ela representa um lugar de desespero para muitos.
um lugar de realmente aonde nós colocamos todos os nossos sentimentos para fora. E essa prisão não é a prisão com os dias atuais, é uma prisão muito pior, é uma escuridão, é uma tristeza. E o João Batista ele é levado para a prisão por falar a verdade, por ministrar a verdade. E aí a voz que ministrava no deserto, ela é calada pela prisão. E a Bíblia sempre vai mostrar que os homens, por mais importantes e por mais cheios de poder e de glória que tivessem, por mais glória que tinham, por mais unção que tinham, né? Eles ainda eram homens. E você vê João Batista, até mesmo o apóstolo Paulo, eles nas prisões passavam várias coisas, várias coisas, e não podemos deixar de pensar que quantos pensamentos passam naquele que fica só, a solidão, a escuridão, você e os seus pensamentos, aquele ambiente de opressão. E aqui nós vemos uma passagem onde que o próprio, no capítulo 11, versículo 1 que nós lemos, João Batista ele está na prisão e ele ouve dizer tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que acontece, o que Jesus está fazendo. E aí ele vai chamar um dos os mensageiros seus, os seus discípulos, né? E vão pedir assim, olha, lá no versículo 2, João Batista estava na cadeia. E quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele em que ia chegar? Ou devemos esperar outro? Sabe? E aqui nós temos claramente que João Batista ele está na prisão, ele chama os seus discípulos e fala assim, olha, vai lá até Jesus e pergunta a ele se é ele realmente que nós devemos esperar ou devemos esperar outro. E aqui traz uma coisa para nossa mente, porque João Batista ele batizou Jesus. Ele viu claramente a pomba descendo sobre Jesus, uma voz que dizia, este é meu filho amado. Depois os discípulos vieram até ele e falaram assim, olha, esse homem está tirando os discípulos, está batizando. Eu falei, é importante que ele cresça e eu diminua. Alguns teólogos vão dizer que este momento que João Batista está dizendo na verdade, é porque ele achava que Jesus viria como julgamento e agora que ele está ouvindo falar de tudo aquilo, das bênçãos que estão fazendo, ele fica confuso. Mas na verdade, o próprio relato de Jesus ao dizer no seguinte vai quebrar essa teoria. João Batista ele está ali na prisão, cheio de questionamentos, e ele precisa no seu coração a certeza de que eu realmente vivi a plenitude, eu realmente vivi, eu vivi, eu preciso ter a certeza, eu preciso ter a confirmação, eu preciso realmente ser convencido. Porque no momento da prisão é o momento onde que pessoas precisam ser convencidas. Sabe, João Batista, ele viu aquilo tudo, mas ele ainda era humano, ele ainda era um ser humano cheio de questionamentos, cheio de dúvidas. E na prisão é lugar onde que a gente tem amnésia, a prisão é lugar onde que até as nossas certezas começam a ter pontos de interrogações. E aí fala assim, o Senhor é aquele mesmo... O Senhor é aquele mesmo que nós estávamos esperando, nós devemos esperar outro. Ele leva discípulos para perguntar para Jesus, o Senhor é aquele que nós esperamos, é aquele que realmente as profecias diziam, é aquele que realmente
Eu vivia no deserto gritando, eis que eu estou preparando um caminho para aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. O Senhor é aquele onde que eu passei grande parte da minha vida ministrando e preparando o caminho. O Senhor é aquele. Eu preciso ter a confirmação, eu preciso ter a certeza, eu preciso ser convencido, porque no momento da prisão ele está ali cheio de questionamentos e cheio de dúvidas. Mas aí o mais interessante, quando os discípulos chegam até na prisão e vão dizer assim, olha, Jesus respondeu, voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho, e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Sabe, aquela teoria, aquela teologia que algumas pessoas pensam que na verdade João Batista ele está confuso porque achava que Jesus viria como juízo. Ela é quebrada na resposta de Jesus. Porque quando Jesus ele dá a resposta, não está querendo, olha, não, é isso, é isso. Ele fala assim, olha, diga para ele tudo aquilo que vocês estão ouvindo e tudo aquilo que vocês estão vendo. A cura. Os coxos andam, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos estão andando. Milagres e maravilhas estão acontecendo e o evangelho está sendo levado a todas as pessoas, aos necessitados, aos humildes de corações. Aquele que não tinha acesso, agora tem acesso ao evangelho. O evangelho está sendo levado a todos. Ou seja, leve para ele tudo aquilo que vocês estão vendo e tudo aquilo que vocês estão ouvindo. Tudo aquilo que vocês estão vendo e tudo aquilo que vocês estão ouvindo. Leve para a prisão tudo aquilo que vocês estão vendo e tudo aquilo que vocês estão ouvindo. Leve para João Batista que está na prisão tudo aquilo que vocês estão vendo e tudo aquilo que vocês estão ouvindo. Você está entendendo aonde que Deus quer chegar? Leve para a prisão tudo aquilo que vocês estão vendo e tudo aquilo que vocês estão ouvindo. João Batista, ele está ali na prisão, com questionamentos, cheio de questionamentos e leva os discípulos para chegar para Jesus e perguntar, é o Senhor? É o Senhor mesmo que... É o Senhor que nós estamos esperando? É o Senhor? Devemos esperar outro? É o Senhor mesmo? E a resposta de Jesus é, leve para João Batista o relato de tudo aquilo que vocês estão vendo e de tudo aquilo que vocês estão ouvindo. E Deus foi ministrando no meu coração em relação a isso. Tantas pessoas hoje estão na prisão. E essa prisão não é uma prisão física, é uma prisão muitas vezes espiritual, psicológica. E às vezes prisão que até mesmo homens de Deus, assim como João Batista, estão. Pessoas que precisam ser convencidas. Pessoas que precisam realmente... Fala assim, valeu a pena e ainda continua valendo a pena, João Batista. Porque Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que faz maravilhas. Continua valendo a pena. Às vezes, João Batista queria apenas no seu coração assim, valeu a pena, é este mesmo? Valeu a pena, valeu a pena. Isso tudo está valendo a pena. E Deus está falando assim, olha, fala para João Batista. Fala para João Batista tudo aquilo que você vê e tudo aquilo que você ouve. Traz o relato das maravilhas que estão acontecendo. Traz os relatos que os coxos estão andando, os coxos estão realmente andando, os paralíticos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, o evangelho está sendo levado a todos. Traz o relato daquilo que vocês estão ouvindo, daquilo que vocês estão vendo. E Deus vai ministrar sobre os nossos corações. A igreja é o serviço mais essencial que tem nesse planeta Terra. A igreja é o serviço mais essencial que existe neste planeta Terra. E eu não estou falando sobre a igreja templo. Eu não estou falando sobre a igreja as quatro paredes. Eu estou falando da igreja, o reino de Deus. Porque a igreja é esse
que vão trazer o relato que Jesus, ele continua fazendo. O Jesus continua ministrando, o Jesus continua curando, o Jesus continua libertando. E ele vai continuar levando o evangelho para todos os necessitados. E nessa noite Deus vai ministrar sobre os nossos corações a importância da igreja em relação a ser aqueles que vão trazer o relato de quem é Jesus. E que ele continua com poder. E que ele continua fazendo. E para trazer a certeza para aqueles que estão na prisão, ele é fiel. Ele é poderoso. Ele tem poder. Ele continua curando. Ele continua libertando. Ele continua fazendo. E quando eu li essa passagem, trouxe claramente a importância que o pastor dá para os testemunhos. A importância que o pastor dá para as pessoas continuarem falando de tudo aquilo que Jesus está falando. Porque nesses momentos onde nós estamos vivendo de prisão, nesses momentos de incerteza, onde que muitos, até mesmo da casa de Deus, até mesmo do povo de Deus, estão perdendo um ente querido, se a sua mente está ficando, é isso, valeu a pena, está valendo a pena, é isso mesmo. E Deus vai levantar a igreja verdadeira para trazer a certeza. Ele continua fazendo. Para continuar dando testemunho daquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Ele continua fazendo. Ele continua ministrando, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua fazendo maravilhas. E esse é o nosso Deus. Sabe, João Batista escutou na prisão daquilo que tudo que Jesus estava fazendo. Mas ele precisava ter a certeza. Então ele chamou os seus discípulos. Vão lá perguntar a Jesus se é ele mesmo. Se é ele mesmo, devemos esperar outro. E aí agora o relato que João Batista vai ter não é simplesmente de alguém que ele ouviu falar. Ele vai ouvir de alguém e falar assim, é ele. É ele, eu vi com meus olhos e eu ouvi com meus ouvidos. É ele, é o esperado. Sabe o que as pessoas estão precisando ouvir é o relato daqueles que creem realmente que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que ele continua com poder. É o testemunho daqueles que veem e daqueles que ouvem tudo aquilo que Jesus está fazendo. Não simplesmente pessoas, eu acho. João Batista escutou primeiramente alguém, Jesus está fazendo isso, aquilo. Mas você fala assim, eu quero os meus discípulos. Vão lá e pergunte a ele, vão lá. Aí agora você imagina quando os discípulos voltam. Os discípulos voltam para falar com João Batista. João Batista, mestre, é ele. É ele, realmente, eu vi os paralíticos cantarem, eu vi os surdos ouvirem, eu vi os cegos enxergarem, eu vi o evangelho sendo levado para aqueles que ninguém davam nada, eu vi com meus olhos e eu vi com meus ouvidos. É ele. É ele. E aí a igreja está se levantando como aquela que vai trazer a certeza no meio das incertezas. Aquele que vai trazer a luz no meio da escuridão. Aquele que vai ir até as prisões da mente, dos corações para trazer, Deus continua fazendo. E nada que aconteça no seu redor, no seu convívio, pode tirar isso, a certeza que Deus, ele continua ministrando. Porque na prisão é difícil você ter certeza de alguma coisa. Mas Jesus, ele vai até a prisão. Jesus, ele envia até a prisão. Às vezes você está me assistindo, você tem alguma prisão aí, uma prisão psicológica, uma prisão espiritual, uma prisão que você não consegue sair, cheio de incertezas, porque alguma coisa aconteceu na sua vida que você não estava esperando. A desgraça aconteceu na sua vida e você não estava esperando. Mas aí quando você tiver incerteza, quando você entrou nessa live cheio de certeza, Jesus, ele vem trazer a certeza nessa noite. Eu sou aquele que continua fazendo, eu sou aquele que continua curando, eu sou aquele que continua tendo o poder. Eu continuo sendo aquele. E felizes são aqueles que Jesus fala, felizes são aqueles que não perdem a fé em mim. Felizes são aqueles que permanecem em mim. Felizes são aqueles que mesmo meio à escuridão está em mim. Nesses dias de incerteza e escuridão, a igreja vai se levantar como aqueles discípulos para ver e ouvir tudo aquilo que Jesus está fazendo e ser testemunhas claras e testemunhas fiéis, dizendo, é Ele.
É ele. Jesus falou, vão lá e falem para João Batista tudo o que vocês estão vendo e tudo que vocês estão ouvindo. E aí nós estamos os testemunhos de tudo aquilo que Deus está fazendo, de tudo aquilo que Ele está ministrando. Eu e você somos aqueles que vão levar um testemunho claro para João Batista, um testemunho claro para pessoas que estão na prisão. É ele. É ele. Sem sombra de dúvida nenhuma, é ele. O esperado, aquele que você pregou o tempo todo, aquele que você ministrou, aquele que você... É ele. João Batista, ele tinha a clara certeza que era ele, mas a prisão começou a colocar dúvidas. E por mais que alguns teólogos falam, não, ele estava apenas achando que o ministério de Jesus seria outro, o ministério de Jesus seria apenas um ministério de julgamento, de julgar. Mas Jesus está dizendo claramente que fala para ele tudo que está acontecendo. Fala para ele que os milagres e as maravilhas estão acontecendo. E aqueles que estavam jogados nas ruas, eles estão sendo penetrados porque estão tendo o melhor alimento, que é o alimento dos céus. Que é o pão vivo que desceu do céu. Que é a água que sacia a nossa sede. Eles estão tendo o melhor alimento, eles estão sendo acolhidos agora de um jeito que nunca foram antes. Eles não estão sendo simplesmente uma ação social, eles estão sendo cuidados pelos céus. Aqueles que estavam sendo cuidados, desprezados, estão recebendo o evangelho de Deus, o pão vivo, o pão, o alimento. Graças a Deus por isto. Graças a Deus por isto. E é nesses momentos de escuridão, e é nesses momentos de sofrimento, é nesse momento de questionamentos e de dúvidas, é que Deus está levantando eu e você para ser aqueles discípulos que vão levar o testemunho fiel de quem é Jesus. Quem é Jesus? Sabe? Eu brinquei no testemunho da mãe que ela quebrou a internet. Sabe? E o Lu sempre brinca que ela fica cheia de coisa. Eu tava lá nesse dia e a mãe ficava, nossa, que desespero. Que desespero, testemunho. E aquela coisa toda. E o que eu vou falar? Ai, meu Deus, que frio na barriga. Mas quando começa, mas uma autoridade, ousadia. E aí você vê claramente que ela desaparece para Jesus aparecer. E aí no testemunho dela ficou claramente o seguinte: Deus não é gente. Ficou claramente que Jesus ele continua fazendo, Deus ele continua fazendo, Deus não morreu, ele tem o mesmo poder e ele veio trazer esperança para quem estava na cadeia. Ele veio trazer esperança para quem estava ali na escuridão. Será que Deus continua fazendo? Será que Deus ainda continua ministrando? E veio claramente. E Deus, nós precisamos abrir a nossa boca para dizer claramente: Ele continua fazendo. Ele continua ministrando. Ele continua colocando alegria no meio da tristeza. Ele continua trazendo paz no meio do sofrimento. Ele continua indo até João Batista para dizer: eu continuo, eu sou esse Deus. Para trazer a certeza sobre os nossos corações. Sabe, o fim de João Batista foi muito trágico. Ele foi morto, cortado a cabeça e colocado num prato. Mas ele não morreu com dúvida. Ele morreu com a certeza. Valeu a pena. Ele morreu com a certeza. Cumpriu o meu propósito. Valeu a pena. E até mesmo no meio ali, isso não tirou de maneira nenhuma todo o seu ministério, toda a força do seu ministério, tudo aquilo que ele fez. Mas foi mais um jeito de falar assim: olha, ele é humano. E até ele precisa de confirmações, mano. Tem momentos que, irmãos, nós precisamos de confirmações do céu. Tem momentos que nós precisamos de confirmações, sim. Não é que a nossa fé simplesmente fica abalada, ou não simplesmente que a gente vai desistir de tudo. Mas tem momentos onde que Deus não precisa nos balançar e fala assim: não é o fim, querido.
onde que Deus precisa nos balançar e falar assim: eu sei que é difícil ver nessa escuridão da prisão, mas eu sou aquele que faz. Eu sou aquele que ministra. Assim como Jó, Deus ele precisava ir na escuridão dos seus pensamentos, na escuridão do seu sofrimento ali. Deus ele teve que ir até Jó para mostrar quem ele é. E trazer a certeza na mente, dizer: olha, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele tinha que trazer também essa certeza para João Batista. Vale a pena, João. Valeu a pena, querido. Fala para João Batista que tudo aquilo que está acontecendo. Sabe, nós seremos testemunhas fiéis de Jesus, porque nós vamos falar de tudo aquilo que nós estamos ouvindo e tudo aquilo que nós estamos vendo. De tudo aquilo que nós estamos ouvindo do Espírito Santo ministrando sobre os nossos corações, ouvindo de todos os relatos e testemunhos de pessoas que estão perto de nós e vendo, porque está acontecendo tão perto da gente, está acontecendo conosco. Sabe, Jesus poderia parar e falar simplesmente: fala para João Batista que eu estou curando, tá? Fala para João Batista que eu estou libertando. Fala para João Batista que está acontecendo milagres e maravilhas. Mas Jesus falou assim: olha, fala para João Batista tudo aquilo que vocês estão ouvindo, que é o Evangelho do Reino. E fala para João Batista também aquilo que vocês estão vendo. Porque serão mais que palavras. Vocês vão ver com seus próprios olhos. E Deus vai ministrar sobre corações aqui nessa noite. Deus vai trazer luz no meio da escuridão. Porque você vai ver com seus próprios olhos. Receba isso em nome de Jesus. Eu testemunho que sua fé vai ser alavancada, porque você vai ver com seus próprios olhos. Com seus próprios olhos, Deus vai te mostrar. Receba isso em nome de Jesus. É lógico, claramente ali, João Batista ele não pôde mais o testemunho dos seus discípulos. Ele foi claro. E ele falou assim: olha, Jesus disse o seguinte: olha, eu estou curando, estou libertando, e a gente viu coisas que a gente nunca tinha. Entenda isso, querido. 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio de Deus com o povo de Israel. Deus levanta o João Batista para ministrar com autoridade, ousadia, ok? Agora Deus levanta Jesus para ser aquele resgatador, aquele esperado Messias, o escolhido, Filho de Deus. E aí, além de uma palavra vinda do alto, juntamente com essa palavra do alto, vem cura, maravilhas. Vem algo que eles, tempo que não via, na verdade nunca viram algo igual. E aí, quando eles veem isso tudo, eles vão dizer: João, a gente nunca viu algo parecido. Nós nunca vimos algo parecido com isso. Curas por todo lado, milagres e maravilhas. Uma autoridade, o evangelho sendo ministrado sobre pequenos. A gente nunca viu algo parecido com isso. E provavelmente os mensageiros, os discípulos que João Batista ele leva para perguntar a Jesus, são discípulos que ele confia. Discípulos realmente que estão junto com ele, como se fosse dele realmente, junto com ele, que ele confiava. E quando o relato que eles pudessem trazer para João, ele realmente iria aceitar e fazer: é isso. Agora eu fico pensando aqueles discípulos chegando e trazendo a empolgação para João Batista, sabe? Mais que dar um testemunho, irmãos, a gente precisa ter empolgação para ministrar isso, sabe? Porque eu não consigo entender pessoas que dizem que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz milagre, que Jesus abençoa e falar de qualquer jeito. Quando nós falamos de Jesus, a nossa boca tem que salivar, os nossos olhos tem que brilhar, a gente tem que enlouquecer, porque aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve é coisa de outro mundo.
Então, o relato que a gente tem que dar para quem está na prisão não é relato. Ah, Jesus está fazendo, tá? Jesus João, eu acho que é realmente ele. Eu acho que realmente é Jesus. Não, quando a gente chegar para aqueles que estão na prisão, aqueles que estão na escuridão, é ele, o amado, realmente o escolhido. Ele está curando, ele está libertando, ele tem poder. Falar com ousadia, com autoridade, falar com realmente o nosso coração palpitando, os nossos olhos brilhando, não conseguimos caquejando, mas falando, e as pessoas sentir realmente quem ele é. Sentir realmente na entonação das nossas vozes, nos nossos olhos, quem é Jesus. E o que as pessoas precisam nesses dias é a certeza, assim como a mãe ministrando, o nervosismo que ela falou que estava, mas você vê claramente no seu falar, no seu agir, nas suas expressões, no seu olhar, no seu falar, tudo que ela ministrar, você vê claramente o poder, você vê claramente a certeza. Deus está fazendo, Deus faz, Deus ministra, Deus age e Ele continua agindo. Deus, Ele continua agindo. E Deus precisa daqueles que são seus, a empolgação de falar, daquele que faz milagre, daquele que faz o coxo andar, daquele que faz realmente o cego enxergar, daqueles que faz o surdo ouvir, daqueles que pega os necessitados, os pobres necessitados e faz dele mais que vencedor, da palavra de vida eterna. Esse é o nosso Deus. E felizes são aqueles que não duvidam, felizes são aqueles que têm a fé em Deus. Nessa noite eu não sei como você está. Várias pessoas estão perdendo entes queridos. Pessoas servas de Deus, pessoas compromissadas com Deus. E às vezes algumas situações podem nos levar à prisão. A prisão onde que não queremos mais nada, saber de nada, queremos apenas ficar no nosso canto da escuridão. Mas aí Deus vem quebrar isso, Deus vem trazer luz no meio dessa escuridão para falar assim, olha, Jesus, Ele continua fazendo, Jesus, Ele continua ministrando e vale a pena acreditar nele. Vale a pena permanecer nele. Vale a pena ser desesperado por ele. Não deixa, assim como foi ministrado neste louvor, nada vai nos separar deste amor. Nada vai nos separar deste amor. Nada vai nos separar deste amor. E eu, Lu, a gente sempre brinca com as meninas, que toda vez que elas estão louvando, elas estão chorando. Elas estão ministrando e estão chorando. A gente brinca, lógico que é brincadeira entre nós. Mas é isso. Falar sobre Jesus tem que trazer uma reação em nós. Falar de quem ele é, de tudo que ele faz, de tudo quem ele é, tem que trazer uma reação em nós. Qual é a reação que você faz quando você fala de Jesus? Qual é a sua reação diante de tudo aquilo que você ouve e de tudo aquilo que você vê? E como você vai passar isso? Sabe? Depois de testemunho da minha mãe, até mesmo no meu trabalho, eu falei, olha, Deus fez algo tão grande na vida da minha mãe. E você vê, precisamos mostrar e falar. E como eu disse, claramente, Deus, irmãos, Deus, ele precisa estar em nossos lábios, nós precisamos mostrar e falar quem ele é, de tudo aquilo que ele faz. É muito lindo essa passagem porque Jesus, ele vem e disse, olha, o Senhor é aquele que chegar ou devemos esperar outro? Jesus poderia falar várias coisas. Jesus poderia ser ríspido. Jesus poderia falar, pô, você me viu, cara, você me batizou, você me esperou o tempo todo, falou que eu não sou digno, você não era digno nem de sentar na costa, você está em dúvida. Mas Jesus entende ser humano. E ele falou assim, faz o seguinte, vai lá na prisão e fala para João Batista o seguinte, digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados. Você entende isso? Os leprosos são curados.
Os surdos ouvem. Os mortos, esses são ressuscitados. E os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam sua fé em mim. Dois fatos, além de coxo andar, cego enxergar, surdo ouvir, algumas coisas que marcam ainda mais. Os leprosos, eles são curados. Até mesmo aqueles que estavam afastados da sociedade, aqueles que ninguém queria chegar perto, aqueles que falaram assim, eu vou morrer assim, não tem jeito mais para mim. E esse é a solução. E até mesmo para aqueles que estavam mortos, realmente, os mortos são ressuscitados. João Batista, valeu a pena. Valeu a pena. E eu sei que no meio da escuridão passa tanto questionamento. Mas nessa noite, Deus fala sobre os corações. Vale a pena. Valeu a pena. Deus continua fazendo. Ele continua ministrando. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é poderoso. E assim como Hebreus 13:8, que eu sempre gosto de falar, ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje, e será para todo sempre. Será para todo sempre. E nós vamos ser testemunhos empolgados, porque nós ouvimos e vemos coisas grandes e maravilhosas, que quando nós abrimos a nossa boca, será para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque quem pode ficar calado diante de tudo aquilo que o Senhor faz, de tudo aquilo que o Senhor ministra, de tudo aquilo que o Senhor já fez e faz nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu quero orar contigo nessa noite. Entrar na prisão é fácil, não se engane. E por mais que alguns teólogos dizem que não, esse João Batista na verdade está querendo saber só se era outro por causa daquilo que Jesus estava fazendo, achou que o ministério de Jesus seria diferente, seria para julgar. Mas nós vemos que a passagem deixa claro, através de tudo aquilo, a resposta de Jesus, dizendo que a resposta dele, olha, está curando, está sendo... Então, a princípio, João Batista, ele teve o primeiro relato de tudo aquilo que Jesus está fazendo. Ele tinha que ser convencido, parecia que ele tinha que ser convencido. E ele pede aos seus discípulos que ele confiava. E aí o relato é de tudo aqueles que ouviram e viram. Passaram um tempo com Jesus. Passaram um tempo com Jesus e eles tiveram um testemunho claro de quem era Jesus. E nesses dias de sofrimento, você, igreja, é serviço essencial. Você, igreja, é serviço mais que essencial. Porque nesses momentos de escuridão e tristeza, onde tantos questionamentos, quando falta tantas coisas, que Jesus ele possa entrar em lares, que Jesus possa trazer a certeza sobre corações. Eu sou Deus. E eu continuo fazendo. Eu continuo ministrando. Não abale, não deixe, não se esfrie, mas continue crendo. No meio de incertezas, Jesus vem trazer certeza. Eu sou o Senhor. Eu sou poderoso. Eu sou fiel. Eu sou santo. E eu continuo, toda a glória e todo o poder está em minhas mãos. E você, igreja, vai ser essas lives, esses momentos, são momentos onde, de alguma maneira, a gente continua trazendo luz para prisões, para escuridão, prisão para pessoas que estão tão desesperadas às vezes. Assim como o pastor sempre fala, pessoas que às vezes estão querendo matar a sua vida, tirar a sua vida. E aí você vem com luz no meio da prisão. Luz até mesmo para aqueles que são do povo de Deus, aqueles que são cristãos. E Jesus vem com luz para dizer o seguinte: eu continuo fazendo.
eu continuo fazendo. Feche teus olhos. Senhor Deus eterno Pai, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua com poder. O Senhor continua com autoridade. E assim como esse louvor foi ministrado, nada vai nos separar deste amor. Sabemos que tantas dúvidas, tantos questionamentos possam vir nesses dias. Mas são dias que aí a gente tem que se apegar ainda mais em Ti. E com a certeza que o Senhor continua ministrando. O Senhor continua abençoando mesmo em meio à pandemia. O Senhor continua transformando mesmo em meio à pandemia. O Senhor continua curando mesmo em meio à pandemia. Que o Senhor não perdeu o poder, o Senhor continua. Não é porque muitas vezes não conseguimos ver, porque estamos na prisão dos nossos pensamentos, dos nossas angústias, que não conseguimos ver mais nada. Mas nesta noite, Deus tem um relato sobre a sua vida, querido. Deus continua fazendo, Deus continua ministrando, Deus continua com poder, com autoridade. Ele é Deus. Ele é santo. E Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua ministrando, Ele continua. E nesta noite, assim como os discípulos, nós viemos trazer luz sobre a escuridão, saber o relato de quem é Jesus. Ele é santo, Ele é poderoso, é Ele, o esperado, é Ele que já veio, ressuscitou, morreu e ressuscitou por nós, e Ele está vivo, e o Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está vindo para libertar, para curar. É Ele. Ele continua fazendo, Ele continua ministrando, Ele continua. Ele é o Senhor. Ele é e sempre será o amado de nossas vidas. Não pare, não desista, não desanime, não jogue a toalha. Não realmente, não deixe que a sua fé... Mas desde que o Espírito Santo continua ministrando, é Ele, continua. Ah, mas eu perdi o ente querido, eu sei que dói. Eu sei que dói, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. E nada nem ninguém vai poder nos separar deste amor, nada nem ninguém vai poder nos separar deste amor. É por isso que Ele vai trazer a esperança no meio da desesperança, Ele vai começar a trazer a luz no meio do sofrimento. Jesus, Ele veio trazer a certeza, olha João, eu sou o Messias, eu sou aquele que o esperado, eu sou aquele onde que os profetas profetizaram, Isaías profetizou, eu sou aquele que o esperado que você clamou no deserto, que você pregou, que você profetizou no deserto. Eu continuo sendo aquele que você falou, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu sou aquele que você falou para os seus discípulos que eu crescesse, você diminuísse. Eu cresci, eu continuo crescendo sobre a vida das pessoas. Eu continuo curando, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que liberta. Eu sou, João Batista, eu sou aquele que cura os leprosos. Eu sou aquele que faz os paralíticos cantarem. Eu sou aquele que faz o cego enxergar. Eu sou aquele que faz os surdos ouvir. Eu sou aquele que ressuscita os mortos. E eu sou aquele que traz o evangelho aos necessitados. Eu sou aquele. Eu sou aquele onde que as pessoas estavam esperando. E eu vim trazer a vida eterna. Eu vim trazer o pão vivo. Eu vim trazer realmente o alimento que sacia. O alimento que sacia a fome. Realmente que... E a água que sacia a sede, eu sou este. Eu sou o esperado. Eu sou o Messias. E eu continuo com poder e autoridade. E eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar no seu lar, para ter a certeza. Eu sou o Deus que faz. Eu sou o Deus que faz. Receba isso em nome de Jesus. Receba o Deus de autoridade e ousadia na sua vida. Em nome de Jesus, você pode ter a certeza que Ele continua sendo Deus, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém, Deus. Amém, querido. Receba isso em nome de Jesus. Receba
essa certeza. Nós somos o serviço essencial. Em dias onde tantas pessoas estão dizendo o que é serviço essencial, o que não é, o que não é, o que é. A igreja, ela presta um serviço para a humanidade que nenhuma outra organização mais vai conseguir fazer. Ela toca o Espírito. E ela leva o Espírito, o reino de Deus, a viver a plenitude em Deus. E aí, nesses dias onde o governo não pode ajudar, ninguém mais pode ajudar, a igreja ela é aquela que vem trazer a mensagem de um Deus que continua com poder. E que se você crer, a sua vida nunca mais será a mesma. Então sabe de uma coisa, crê em Jesus, que mesmo em dias de treva e escuridão, você vai ver a luz de Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Amém e amém.